está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. 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 Graça e paz, queridos, nós estamos no programa Conexão Céu e é um programa muito especial porque nós estamos comemorando o Dia das Crianças e é mais especial ainda porque nós estamos aqui com a presença de 3 princesas, né? Nós estamos aqui com a Ágata, nós estamos aqui com a Noemi e nós estamos aqui com a Mariana e hoje nós vamos falar sobre oração. Elas são as convidadas especiais nesse Dia da Criança, onde a gente pretende passar aqui esse tempo maravilhoso, ouvindo o que elas vão responder para a gente. Então, que você tenha um excelente programa. Eu vou dar agora a oportunidade para elas. Vocês sabem, meninas, que esse programa, o papai, a mamãe, os amiguinhos de vocês estão assistindo. Então, eu gostaria que vocês mandasse um alô para eles, um beijo, um abraço. Então vou começar por aqui. Ágata, diz aí o seu recado para quem você quer mandar o seu beijo, o seu abraço. Pode falar. Eu quero mandar meu beijo, meu abraço para minha tia e a minha avó. Titia? E minha avó. Como é o nome da titia? Andréia. E vovó? Givaldo. Ah, que legal. E você, Noemi, quer mandar um beijo para quem? Eu quero mandar um beijo para minha mãe. Para sua mãe, que legal. E mamãe tá grávida, não é? É. Fala mais um pouquinho pertinho daqui, tá? Do microfone que você for falar, tá bom? Então quer mandar um beijo para sua mãe que tá grávida, mas ainda não sabe se vai ser um irmãozinho ou uma irmãzinha, não é assim? Sim. Se for irmãozinho, como é que vai ser o nome? Noah. Noah, que nome bonito. E se for menina? Aurora. Aurora, que legal. E você, Mariana, quer mandar um abraço ou um beijo para quem? Eu quero mandar um abraço e um beijo para todos que estão assistindo o programa hoje. Menina, se fosse candidata a prefeita, já tinha ganho a eleição, já tinha ganhado a eleição. Que legal, Mariana, gostei de vocês. E agora, vocês sabiam que o programa de hoje vai falar sobre um assunto muito legal, que é a oração, né? Então eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão ficar à vontade para responder. Mas antes de fazer as perguntas, eu gostaria de contar uma história para vocês, que eu acho que vocês já conhecem essa história. É a história de Samuel. Você conhece, Ágata, a história de Samuel? Sim. Conhece, Noemi, a história de Samuel? Sim. Você conhece também, Mariana? Claro que sim. Ah, então tá bom. Essa história, ela foi escrita e ela está no livro que se chama também Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 3, vai dizer o seguinte, ó:
O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E a partir daí, Deus começou a falar com Samuel. É uma história muito legal, não é? Sim. Muito interessante, não é? Muito legal. Muito legal. E o que é que vocês acham de Deus falar, da possibilidade de Deus falar com a gente? O que é que você... É possível Deus falar com a gente? Claro que sim. Que maravilha. E você acha, Noemi, que Deus pode falar com a gente? Ele quer falar com a gente? E ele quer falar com a gente quando tem uma novidade. Que legal. Ele quer falar com a gente quando tem uma novidade. E você, Mariana, você acha que Deus tem interesse em falar com a gente? Eu acho que sim, e mais por meio da oração também. Porque quando a gente conversa com Deus, Ele também está conversando com a gente. Ah, que legal. Então esse vai ser o assunto que nós vamos falar. Oração. E já que você tocou no assunto, Mariana, vocês podem me dizer o que é oração? Vamos supor que eu não saiba, tá bom? Vamos fazer de conta que vocês estão conversando com a pessoa que não sabe exatamente o que está perguntando, tá bom? E aí eu vou fazer as perguntas e vocês vão me ensinar, tá bom? Da maneira como vocês compreendem, da maneira como vocês enxergam, tá legal? O que é oração, Mariana, para você? Para mim, oração é uma das maneiras que a gente consegue conversar com Deus. Certo, muito bem. Você acha a mesma coisa, Noemi? Quem foi que lhe ensinou a orar? Foi papai ou mamãe? Foi seu papai ou sua mamãe? Pra mim foi os dois. Foram os dois, que legal. Certa vez papai convidou você para orar e depois ele ensinou você a orar. E depois mamãe também fez da mesma forma. E assim os dois ensinaram. Para você, Agatha, a oração também é falar com Deus? Claro que sim. A gente fala com Deus e Deus fala com a gente pela Bíblia. Ah, muito bem. Então nós temos a Bíblia para que Deus fale conosco. Mas aqui na história que nós lemos, a gente viu que não foi só pela Bíblia que Deus falou, não foi só pela palavra, mas Deus falou e Samuel ouviu. Então, essa conversa com Deus, a gente fala e Deus também fala com a gente, é assim? Porque senão vai ficar só eu falo e Deus não fala nada, não é? Então, o mais importante da oração é quando a gente ouve a voz de Deus. E Agatha falou uma coisa interessante. Por quê? Porque a gente pode ouvir a voz de Deus através da palavra, não é? E parece até que eu tinha combinado um negócio que eu não sabia de nada e já estou sabendo tanta coisa. Vamos lá.
Vocês sentem alguma alegria? E esses dias eu vi Mariana foi convidada para orar, a diaconisa Socorro no culto de oração chamou Mariana. Como é que vocês se sentem quando oram? Vocês ficam felizes? Como é que vocês se sentem quando falam com Deus? Tem uma sensação diferente? Eu tenho uma sensação diferente, eu fico muito feliz naquela hora. Que legal, Agatha. Há uma felicidade no seu coração por você ter falado com Deus? Sim, porque Deus é bom e Ele cuida de nós e nós precisamos agradecer. Ótimo! Olha aí, tá vendo como é interessante? Ela falou que Deus cuida de nós, que Ele é bom e a gente precisa agradecer. Então é legal, a gente fica muito feliz de falar com uma pessoa boa, né? E qual é o teu sentimento, Mariana, quando você fala com Deus? Você fica tranquila, assim, quando você pede uma coisa muito difícil a Deus, você fica tranquila porque sabe que Ele pode fazer todas as coisas? Ou não? Ou Deus não pode fazer nada? Deus é capaz de fazer o possível e o impossível, coisas que a gente nunca conseguiria fazer. E, tipo, na hora que eu oro, eu me sinto livre para falar sobre meus sentimentos, como foi meu dia, agradecer, pedir as coisas que eu quero. Que legal! Agradecer é uma coisa muito importante, não é? De você falar com Deus e você agradecer. E Noemi, você já pediu alguma coisa para Deus? Eu já pedi que Deus sempre fique conosco, mesmo que eu sei que Deus está conosco e que Ele fica com nós em todo lugar. Que bom, Deus está mesmo em todo lugar. E quando seu avô estava na sua casa, que ele estava dodói, você pediu para Papai do Céu curar seu avô? Eu estava sempre orando eu estava falando que eu iria orar por ele. Minha mãe também disse isso. Que bom, não é? E a gente sabendo que Deus é bom, que Ele pode todas as coisas, Ele pode curar o vovô de Noemi, não é? Então isso aí é muito interessante, né? Então quer dizer que Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Então quer dizer que eu posso orar na igreja? Sim, Noemi? Sim. Ele vai ouvir se eu orar aqui na igreja? É porque como Deus nos ouve, Ele sempre ouve nossas orações, porque só Ele tem poder. Só Ele tem poder e eu sei que Ele também fica feliz em falar com todos nós que estivermos orando. Todo mundo, então, se estiver orando, Ele vai ouvir porque ele está em todos os lugares. Quando você está na sua escolinha lá, como é o nome da sua escola? O nome da minha escola é Escola Saber. E lá você ora também na sua escola? Tem vezes que eu oro. E lá na sua escola você pode orar, Mariana? Tio, eu não só oro, mas também, como normalmente nas sextas, as crianças participam de um culto de oração infantil e também tem um ensaio para as apresentações seguintes, eu e Johanna, como somos daqui da igreja e da mesma sala, a gente acaba aprendendo as músicas que a gente ensaia. Então, a gente, além de orar, a gente canta louvores. Tipo, a gente vai pra frente da sala e canta louvores. Lá na sua escola, lá? Uhum. Que legal, Mariana. E Agatha, você ora também na sua escola ou lá não pode orar? Lá, mais ou menos, porque a minha escola, ela é católica. Aí, tipo, eu oro, não oro tanto. Mas mesmo assim ainda ora, não é? Tá certo, não ora tanto, mas ora. E se eu estiver em casa, eu posso orar? Claro. Que legal. Eu estou só querendo saber se Deus vai estar ouvindo a gente em todos os lugares.
como eu disse que Deus é onipresente, claro que Ele vai estar ouvindo. A gente pode orar na escola, no trabalho, na igreja, em todos os lugares possíveis que Ele vai estar nos ouvindo. Se eu estiver dirigindo, eu posso orar? Inclusive você pode orar para pedir para Deus prevenir um acidente, que você possa dirigir bem, respeitar todas as regras de trânsito e muito mais. Para eu falar com Deus, eu preciso falar ou não? Você não precisa, você também pode orar pela mente. Só pelo pensamento, é? Não, só não. Você também Não, eu pode sei. orar. Pelo pensamento ele escuta também. Escuta, Que legal. Esse Deus é tremendo, não é? claro. Ele ouve a gente tanto falando quanto pensando. A gente pode, por exemplo, estar passando por uma situação difícil e não querer orar na frente de todo mundo. E ficar lá no cantinho, orar no pensamento, que assim ninguém vai perceber. E também não é nem só porque eu estou na frente de todo mundo, mas se eu tiver, por exemplo, andando no carro com outras pessoas e eu quero aqui falar com Deus, eu posso só com o meu pensamento. Então é muito legal. Então Deus, Noemi, você quis falar? Uhum. Você quer falar? Uhum. Fala, minha querida. E como Deus pode ouvir todo tipo de oração em todo lugar, ele pode ver todas as coisas, não importa aonde a gente esteja, e também pode orar em todo lugar, em casa, na igreja. Que bom, é isso mesmo, né? Deus é algo tremendo, Deus é uma pessoa tremenda, né? Cheia de poder e ouve a gente em todos os lugares. Agora, que horas você dorme, Mariana, geralmente? Normalmente, nem sempre eu durmo em horas exatas. Às vezes Mais ou menos. Mais ou menos umas 10. 10 e você, Agatha, a mamãe bota você para dormir que horas? Eu durmo 9 horas. 9 Só que, horas. às vezes, eu fico brincando. E aí, eu não durmo 9 horas. Eu durmo 10 em ponto. Ah, tá bom. Então tem dias que dorme 9 certinho, mas tem dia que passa porque tem alguma coisa para fazer. Não, porque eu vou brincar. Ah, porque vai brincar. E E minha mamãe oração? sabe que você está brincando? Uhum. E eu também faço oração longa. Ah, tá certo. É isso que eu vou perguntar aqui. Mas antes eu quis fazer essa pergunta. Que horas você vai dormir, Noemi, mais ou menos? Tem dia que eu durmo cedo, tem dia que eu Dorme durmo tarde. Pronto, tranquilo. Agora, uma pergunta para a gente saber. Se eu for dormir muito tarde e eu for orar, a gente ora antes de dormir, né? Assim, Claro. a gente ora antes de dormir, a gente ora quando acorda, Pra gente ter uma a boa gente ora na hora nutrição. das refeições para agradecer a Deus aquilo que Ele está colocando na nossa mesa. E às vezes a gente tem até um horário certo para orar, como aconteceu no caso do profeta Daniel. Ele orava 3 vezes por dia em um horário determinado, né? Aí a minha pergunta que eu vou fazer agora para vocês é a seguinte: se você for dormir muito tarde e antes de você dormir você for falar com Deus, não pode acontecer de Deus já estar dormindo? Deus, ele não dorme. Ah, sério? Deus, ele não dorme porque ele tem todas as pessoas existentes no planeta Terra para cuidar. Não só as pessoas, os animais e tudo que existe. E, tipo, Deus, ele está atento a nós todos os momentos. Então, se a gente resolver orar, sei lá, 2h30 da tarde, ele vai ouvir. 5 horas da tarde, ele vai ouvir. For dormir muito tarde porque aconteceu alguma coisa, ele vai ouvir também. E de madrugada? Lógico, também. Que legal! E Então, 1h da manhã também. que bom, né? A gente saber que... Pode falar, Nami. Como Deus, ele não é como nós, por isso que ele não dorme nem 1 hora, que ele tá vendo tudo que a gente faz. E é bom que Deus não durma mesmo, porque
se ele dormir, o inimigo pode nos pegar, né? Então ele fica atento para nos guardar, né? Se, Pode falar, Agatha. Ele também tem um planeta muito grande para cuidar. E se o inimigo nos pegar e ele não estiver atento, a gente pode acabar parando de acreditar em Deus. É verdade. E você, Mariana, ia dizer o quê? o inimigo já fica assim, ó, na nossa cola, todo dia, deixando só esperando a gente dar uma brechinha pra ele entrar na nossa vida. Então, quando a gente acaba querendo fazer alguma coisa errada, é o inimigo que foi lá, entrou no nosso coração e falou: olha, você vai fazer isso, não qualquer coisa. É verdade, o inimigo está aí para tentar a gente, né? Eu falei aqui de uma pessoa que ele orava 3 vezes e tinha um horário especial. E eu falei também outros horários que a gente ora, né? Geralmente. Vocês têm algum horário especial para orar? Tipo, quando acorda? Fala. Eu quem fiz esse horário para orar, mamãe não decidiu não. De manhã, eu falo bem baixinho, porque às vezes as outras pessoas estão dormindo, porque às vezes eu acordo muito cedo, daí as outras pessoas estão dormindo. Mas quando estão acordadas, eu falo baixinho também, porque eu estou acabando de acordar. Mas você disse que não precisava nem falar baixinho, só no pensamento já pode também, né? Mas é que eu prefiro falar assim. Prefere falar. Aí, eu falo assim: bom dia, Deus, obrigada por todas as coisas que você faz na minha vida. Que oração linda. Se eu fosse Deus, eu ia gostar muito de ouvir um negócio desse todo dia, sabia? Bom dia, Deus. Bom dia, Papai do Céu. Olha que coisa linda. E você, Mariana, tem algum horário que você costuma, naquele horário, falar com Deus, antes de dormir ou na hora da refeição? O ou horário- quando acorda? O horário mais frequente que eu oro é antes de dormir. Mas, tipo, se eu precisar orar em qualquer outro momento do dia, eu oro sem problemas. O único horário que eu oro mesmo, que eu tenho horário pra orar, é de noite antes de dormir. Mas se precisar em qualquer outra hora do dia, eu oro também. Tá bom. E você, Noemi, tem algum horáriozinho que você gosta de orar ou não? Como é? Tem. Eu costumo orar quando meu pai me leva pra escola, ou minha mãe. Quando a gente já fica na ponte, eu ou ele começamos a orar. Então quando você vai de carro com seu pai ou sua mãe para a escola, mas você ora mais com quem está dirigindo? É sua mãe ou seu pai? Quando a sua mãe está dirigindo, você ora mais, Noemi? Não, né? Ou é seu pai que se... Mas é na ponte que você ora. Você costuma, quando chega ali na ponte, você ora, é assim? Como meu pai me leva pra escola mais do que minha mãe, eu oro com ele também com minha mãe, mas eu oro mais com ele porque ele não me leva. Entendi. Porque- Não é por causa da direção, não. Não é por causa da direção, é por causa que eu costumo orar com os dois, que os dois Tá oram. certo, eu entendi, o pastor entendeu. Porque o pastor estava brincando, tá? Mas assim, eu entendi que porque seu pai leva mais, né? Ele é o que te leva mais para a escola, um número maior de vezes, então você ora mais quando ele está com você, né? Vocês acham, outra pergunta para vocês, é importante a gente orar todos os dias ou a gente só deve orar quando a gente se lembrar, quando a gente quiser? O que é que vocês acham? A gente tem que orar quando a gente lembrar, todo dia e toda hora. Então qualquer hora, toda hora a gente tem que estar falando com Deus. E todo dia é importante a gente orar todo dia? É muito importante a gente orar todo dia, porque a cada dia a gente passa por uma dificuldade diferente na nossa vida. Então, se eu preciso orar, eu vou orar para pedir para Deus me ajudar. Tá certo, mas assim, e se por acaso alguém disser assim, eu não estou passando por dificuldade, eu posso orar?
Claro que pode. E é essencial você orar todo dia. Porque não é porque só você está passando por uma dificuldade que você vai orar. Você tem que orar se estiver bem, se o seu dia estiver o mais perfeito possível, você vai lá e ora. Então é importante, seja por questão de necessidade ou não, é importante a gente orar todos os dias. E você, Noemi, você acha que é importante a gente orar todos os dias? É claro que sim, porque é importante orar para agradecer ou para pedir para Deus cuidar. Muito bem, então a gente tanto pode pedir se for alguma necessidade, mas também é importante, se a gente não tem necessidade, a gente também agradece, porque Ele está suprindo todas as nossas necessidades. Você quer acrescentar alguma coisa, Agatha? Você estava levantando a mão? Então pode falar. Porque se a gente não orar todo dia, o inimigo, que é o Satanás, ele pode fazer que a gente faça muita coisa ruim. Sim, então a gente também tem que orar pedindo para que Deus... A gente também tem que orar pedindo para que Deus nos livre de todo o mal, não é assim? É o que Agatha falou, tem um inimigo e mesmo que a gente tenha que agradecer pelas coisas que nós recebemos, mesmo que a gente tenha que orar pelas necessidades, nós também temos que pensar que há um inimigo que nos tenta e pode nos fazer alguma coisa, pode nos conduzir a fazer alguma coisa. E aí a gente tem que orar para pedir proteção, não é assim? Fala, Noemi. É por isso que nas minhas orações eu sempre falo para Deus me livrar, me guardar e me proteger de todo o mal. Ah, e era exatamente isso que eu ia fazer a pergunta, ó. Eu queria saber o que você gosta de falar com Deus nas orações. Pastor, eu também falo isso nas orações. Certo, mas além disso, você gosta de falar mais alguma coisa? Claro. Eu falo sempre para Deus assim: Deus, faça que Satanás não entre na minha vida para fazer que eu desobedeça meus pais e as outras pessoas que eu preciso respeitar. Muito bem, muito bem. E tem alguma coisa que você costuma falar? Porque Noemi disse que ela costuma dizer que ela pede proteção. Isso foi muito legal, viu, Noemi? E você, Mariana, você tem alguma coisa que você costuma falar com Deus? Sim, o que eu costumo falar com Deus é agradecer pelo alimento, agradecer pela vida, pedir proteção também, pedir para Ele abençoar meus familiares, meus amigos, a minha vida. E eu também tenho uma coisa que eu sempre acrescento, independente da oração. É isso aqui, ó. Deus, Tu és bom, perfeito e maravilhoso em tudo que faz. Porque é a verdade, né? A mais pura verdade. É verdade, que coisa linda, né? E vocês falaram muito aí de agradecimento, não foi? Ah, a gente tem que agradecer. Você lembra alguma coisa que você agradeceu há algum tempo atrás ou há pouco tempo atrás? O que é que você agradeceu? Deixa a Noemi. Fala, Noemi, você vai ser a primeira a dizer o que é que você agradeceu. Para mim, eu sempre agradeci pelos meus pais. Agora eu agradeço também pelo bebê que vai nascer. Oh, que coisa maravilhosa! Então, o seu irmãozinho ou a sua irmãzinha já é motivo de você estar orando, agradecendo a Deus, não é? E também pela minha família, que eu amo todo mundo da minha família. Você é um amor. E você, Agatha, o que é que você me diz disso? Vou falar duas coisas. Certo. Quando meu irmão Felipe estava no hospital, na UTI, eu sempre orava para ele ficar bem. E quando eu olhava um quadro da minha família, eu começava a chorar porque eu estava com saudade da minha mãe, que eu não via. Eu sei, foi bem difícil aquele momento. E quando o Felipe voltou para casa, eu agradeci muito, porque eu fiquei muito feliz porque ele voltou para casa. Que legal, né? Foi muito bom, foi muito bom. Eu vivi com vocês aquela luta e eu sei que se para o papai André e para a mamãe Ariadne foi muito difícil,
eu imagino que seu coração também ficava muito triste porque você tinha o seu irmãozinho no hospital e muitas vezes sua mãe não podia ficar com você porque precisava ficar com o Filipinho, ao lado de Filipinho lá no hospital. E muitas vezes André também fazia assim, né? E você ficava até sozinho em casa. Eu lembro até que a gente comemorou um aniversário seu nessa situação, né? E de fato, quando o Filipinho chegou, era motivo mesmo de agradecer. Que legal, boa lembrança, viu, Agatha? Boa lembrança. E você, Mariana, lembra de alguma coisa que você agradeceu? Há um tempo atrás, uma tia minha tinha pegado Covid e ela conseguiu passar pela Covid. E, tipo, eu agradeci muito a Deus por ter libertado ela da doença. E também, normalmente, em quase todas as minhas orações, eu agradeço pelo alimento, pela vida, pela minha família e pelos meus amigos. Realmente a época da Covid foi uma época muito difícil para todos nós, não é? E quando alguém adoecia e ficava com Covid, a gente ficava um pouquinho triste e preocupado, porque era uma doença que podia levar a pessoa à morte, não é? Na família da minha esposa, nós tivemos ali um caso onde 3 pessoas da mesma casa, um filho, o pai e a mãe, eles morreram por conta da... Então, quando alguém passa por uma situação dessa e escapa, realmente é motivo da gente agradecer muito a Deus, né? Você lembra de outra coisa? Eu agradeci porque eu melhorei da Covid, que eu consegui melhorar. Porque no tempo da Covid, nessa época, foi na Páscoa. E tipo, minha tia foi lá me dar meus ovos de Páscoa. E aí, ela não podia ficar perto da gente. E aí, porque todo mundo tava... Tinha que se afastar, né? Por conta da Covid. Teve que botar máscara pra ir lá fora. A gente só vivia em casa. Realmente foi um período que a gente precisava se afastar e a gente precisava pedir proteção. E você, Noemi, você lembra de alguma coisa também? Eu acabei de me lembrar que naquela época, no meu aniversário de 3 anos, eu me lembrei que todo mundo tava com essa Covid, menos eu e a Agatha. Foi por isso que ela foi convidada no meu aniversário. E quando eu me lembrei, eu agradeci porque era num tempo que eu ainda tava novinha e... Tava como? Era um tempo que eu tava novinha? Que eu tava nova, Menina, como que você... eu tava fazendo 3 anos. Ah, que coisa boa. Você naquela época era muito novinha, né? Além da Covid, que foi uma coisa muito difícil, vocês já tiveram assim que orar por uma coisa também bem difícil? Eu acho que a Agatha falou até a questão de Filipinho, você falou a questão da Covid, né? Além disso, vocês tiveram assim uma coisa assim muito difícil para falar com Deus, para pedir a Deus? Pode falar. Eu lembro que um dia minha avó, ela estava muito doente. Minha avó Lena. E aí ela estava muito doente. Eu fiquei tão triste que eu tive que orar mais do que eu orava no dia. Entendi. Então você intensificou a sua oração porque ela estava muito doente e era uma situação que você achava que era muito difícil, mas Deus resolveu, não foi? Não foi tão difícil para Deus. Claro, eu estava tão preocupada que eu sonhei com uma coisa muito triste. Eu sonhei que minha avó tinha morrido, mas ainda bem que não aconteceu de verdade. É porque talvez você dormiu preocupada, aí você teve esse sonho, não é? Uhum. Que legal, que bom você orou por sua vovozinha. Eu não me recordo, não me lembro de mais alguma vez.
Tá certo, tudo bem. Você, Noemi, você lembra de alguma oração que você achou que era muito difícil e você pediu a Papai do Céu? Sim, sim. Meu avô estava com... Quando ele caiu, minha mãe ficou preocupada. A gente estava sempre orando. Aí um dia ele melhorou a caminhada, mas teve um dia que ele estava assim, um pouquinho pior, não conseguia mais fazer nada, mas graças a Deus ele voltou ao normal e conseguiu andar direito. Ah, então você viu que aquilo ali era muito difícil, mas orou, né? E Deus agiu, né? Então vamos lá. Vamos agora para um pequeno intervalo. Nós vamos de música e logo depois a gente volta para continuar aqui esse bate-papo legal sobre oração com as nossas crianças. Afinal de contas, estamos no Dia das Crianças, mas no Dia das Crianças especial, crianças que oram. Que maravilha, né? Então, logo depois da música, a gente continua esse bate-papo aqui com nossas convidadas especiais, Ágata, Noemi e Mariana. Exaltado, Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Verdade vai sempre reinar. Terra
Estamos de volta aqui com o programa Conexão Céu. Hoje é um dia especial, como nós já falamos, mas se você está agora sintonizando agora nessa audiência, nós queremos dizer que o programa de hoje é uma homenagem ao Dia das Crianças, né? E nós queremos louvar a Deus porque nós reunimos aqui 3 princesas, né? Estou aqui com Ágata, estou aqui com Noemi, estou com Mariana. Então, nós estamos falando sobre oração, tá? A primeira parte desse programa nós já fizemos algumas perguntas e nós vamos continuar aqui com algumas perguntas nesse bate-papo gostoso com as nossas crianças. Então aqui eu vou falar um fato, fazer aqui uma observação. Jesus, ele também orava muito. Jesus orava muito, né? A gente percebe, a história de Jesus mostra que muitas vezes ele saía de perto dos seus discípulos e ele ia, muitas vezes a gente percebe que Jesus saía de perto de seus discípulos e ia para um lugar para orar. A pergunta que eu vou fazer a vocês é a seguinte: Jesus ensinou a gente a orar? Pode falar. Sim, ele nos ensinou porque eu não lembro exatamente quem foi, mas alguém tinha pedido para ele para ensinar como eles podiam orar. E ele ensinou a oração do Pai Nosso. Ah, fala, Noemi, depois a Ágata. Eu tava muito tempo Então fala, Ágata, enquanto Noemi pensa. Ele orava porque ele orava ao pai dele, que era Deus, que estava no céu. Só que como minha mãe fala, Deus, Jesus e Espírito Santo é a mesma coisa. A mesma pessoa. Sim. Então a gente aprende o que com essa lição? Que a gente deve sempre na oração falar com Deus, né? A gente corre o risco de, em alguns momentos, a gente querer orar, falar o nome de Deus, mas daqui a pouco está falando coisa que nem é para Deus. É por isso que é muito importante aqui a gente entender isso. Pode falar, Noemi. E Deus, como ele queria que a gente falasse com ele sempre, ele ensinou a gente a orar. Todo mundo soube orar. E Jesus orava a Deus em muitas situações. Então ele orava em diversas situações, né? Ele ensinou, além de ele ensinar o Pai Nosso, ele também praticava e ele orava em diversas situações. Então a gente também pode aprender tanto pelo Pai Nosso, que ele ensinou, pela oração dominical que ele ensinou, como também pelo exemplo, não é isso, Noemi? Ele orava em diversas situações. Mas teve um momento que ele também nos ensinou que tudo que nós pedirmos ao Pai, no nome dele, nós seríamos ouvidos. Então, eu queria perguntar sobre isso, né? Vocês, quando oram, ao terminar a oração, vocês falam em nome de Jesus, é assim? Né? Pode falar, Mariana. Eu falo, sim. Em nome de Jesus, amém. Porque é muito importante falar em nome de Jesus para que a oração possa ser levada até os céus e que Deus consiga escutá-la e realizar de acordo com a vontade dele o que nós pedirmos. Tá certo. Quer falar? Quero. Pode falar. Depois Noemi. Eu não falo todas as vezes, eu falo muito. Em nome de Jesus, amém. Mas às vezes eu falo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Sim. E você, Noemi? Minha mãe me disse que a gente sempre deve falar em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque assim
Sim, que a gente acredita que essa oração vai ser elevada a Deus. Por exemplo, em nome de Jesus, quer dizer que em nome de Jesus, por exemplo, se alguém estivesse doente, a gente vai falar em nome de Jesus. Sim, pela autoridade de Jesus, né? Pelo poder de Jesus, aquela pessoa vai ficar curada, e não pelo nosso poder, né? Pela vontade de Jesus, e não pela nossa, não é? Ou também pela nossa. É interessante a gente pensar que o nome de Jesus não é uma palavra mágica, tá? Não é uma palavra mágica. O nome de Jesus tem a ver com a direção de Deus para as nossas vidas segundo a palavra. Por exemplo, vamos supor que eu esteja orando e eu peço uma coisa que não é da vontade de Deus. Ainda que eu diga em nome de Jesus, ele não vai atender. Agora, se eu sei que aquilo que eu estou pedindo é da vontade de Deus, o nome de Jesus tem essa característica de mostrar que nós estamos pedindo segundo a vontade dele. Ele é quem está ali no meio para mediar nossa palavra. Primeiro Mariana, depois Ágata. Então, pastor, é como se fosse, por exemplo, eu estou orando, aí eu falo em nome de Jesus, amém. Como você acabou de dizer, não é uma palavra mágica que vai fazer tudo aquilo acontecer, é que vai guiar a oração até Deus. É como se eu falasse em nome de Jesus, amém. Aí, de onde eu tô falando, a oração fosse e chegasse até os céus. Sim, você... Vamos botar um exemplo. Eu fui orar. Vamos dar um exemplo. Eu vou fazer como se eu estivesse orando. Deus, por favor, me dê aquela boneca que eu tava pensando naquele dia. Aí eu vou dizer em nome de Jesus, amém. E aí, se nunca acontecer, eu vou saber que Deus ele é capaz de tudo, mas ele não precisa fazer tudo que a gente quer. Sim. Deus não, na realidade, Deus não precisa fazer. Deus não faz tudo que a gente quer, nem pede, mas ele faz tudo que ele quer, porque ele é soberano. Pode falar, Noemi. E ele também não precisa. A gente tem que sempre ver e também em nome de Jesus, a gente tem que parar um pouquinho para pensar. Será que eu fiz uma parte, acho que, por exemplo, se eu errasse na oração, uma parte que Deus não quisesse. Não pode fazer, que não quisesse, né? Por exemplo, se for me dar um óculos, mas não precisava, aí tem que parar um pouco para pensar. Aí então a gente corrige isso, mas mesmo assim tem que falar em nome de Jesus, amém. Sim, entendi. Então, se eu errar, eu tenho a oportunidade de corrigir. Se eu pensar, eu pedi uma coisa que não era da vontade de Deus, mas eu tenho a oportunidade de corrigir, falar de novo em nome de Jesus. Não é assim, Noemi? Sim. Pronto, que legal. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. De repente, você pediu uma boneca, né? Como a Agatha disse, e Deus não deu, certo? Não é que Deus não queira lhe dar uma boneca. Ele pode lhe dar uma boneca, pode dar muito mais. Agora, você ganha a boneca, você ganhou a boneca, aí chegou uma amiguinha sua na sua casa, quis brincar com a boneca e você não deixou, você brigou com ela por causa da boneca, e agora? Você não está fazendo uma coisa legal. Então, muitas vezes, Deus não nos dá aquilo que nós pedimos... Porque não é da vontade dele. Ele quer nos dar coisa que nós podemos, através dela, glorificar o nome dele, agradar, fazer com que o nome dele seja engrandecido, né? Então, a gente tem que entender isso também, tá certo? Querem falar? Pode falar.
Pode falar, o Agatha ou Noemi? Pois é. Aí, tipo, eu ganho. Quando eu ganho uma coisa, meus amigos querem brincar, eu deixo. Mas, se tipo, vir aqui na minha mente e Deus falar assim pra mim, não dê porque a pessoa vai quebrar. Aí eu não dou. Só que se Deus não falar isso pra mim, eu dou pra ela brincar. E se Deus falar para você dar a boneca para ela, ficar para ela? Porque Deus é da vontade dele. E se ele fala que é da vontade dele, eu tenho que obedecê-lo. Muito bem. Fala, Noemi. Mas às vezes é melhor que a gente não peça uma coisa tipo boneca, porque tem um momento que a gente pode correr o risco, tipo se for uma boneca, e Deus cumpriu a oração e deu a boneca. Às vezes a gente corre um risco de Deus querendo assim, compartilha a boneca com seu amigo. Aí tem vezes que a gente não compartilha só porque a boneca é dele e quer ficar com a boneca. Então a gente não pode também ter, isso está escrito na Bíblia, viu? Se a gente pede a Deus alguma coisa com um sentimento egoísta de querer ficar só para mim, a gente corre o risco de não receber, viu? Uma coisa muito interessante que a gente precisa aprender é compartilhar. E Deus ama isso, quando a gente pede alguma coisa que se dispõe também a compartilhar com as outras pessoas, tá bom? Isso aí faz parte de uma pergunta: existe um jeito certo e um jeito errado de orar? Isso é o exemplo que eu dei aqui de um sentimento egoísta, de querer só para você, já é um jeito errado, né? E qual seria outro jeito errado? Para mim, o outro jeito errado seria, por exemplo, Deus me dê, por exemplo, Deus, eu quero aquela casa da Barbie e é isso, obrigada, amém. Tipo, você só tá pedindo aquilo, você não tá agradecendo por nada. Ah, mas eu não sei sobre o que agradecer. Só pelo ar que você respira já é um motivo pra você agradecer. Porque sem a permissão de Deus, nada acontece. E, tipo, por exemplo, vamos supor que você orou do jeito certo e ganhou a tal sonhada Casa Gabá. Aí apareceu uma amiga sua na sua casa e foi brincar com você. Aí ela pediu, eu posso brincar um pouquinho na sua casa? Aí você pega, arrasta a casinha pro lado e fala, não, porque é minha e você não pode. Por quê? Por quê? Porque eu não quero. Fala, Noemi. E também tem mais um jeito de também correr um risco de fazer uma coisa errada. Na oração, às vezes você pede um óculos quando você não precisa. Aí, quando você pede, você pega um óculos, coloca logo, aí chega tudo embaçado. É por isso que Deus quer que você sempre ouça o que Deus fala, porque pode correr um risco e faça uma coisa errada e não saia do jeito que você quer. É por isso que você tem que ouvir a vontade dele. Então vamos lá. Nós temos aqui orar e não agradecer, né? Pedir aquilo que não é necessário, ou pedir aquilo que é apenas para mim e eu não quero dividir com ninguém, né? Então isso aí seria uma coisa egoísta de se pensar, né? E eu também não posso pedir a Deus uma outra coisa, dizendo que eu sou merecedor, né? Ah, Deus, me dê isso em nome de Jesus, porque eu mereço isso, né? Porque na realidade a gente tem que pedir tudo em nome de Jesus, né? Porque quem merece na realidade
é Jesus que morreu na cruz por nós, né? Agora vou fazer outra pergunta para vocês. Deus sempre responde nossas orações da maneira que esperamos? Como você lida com isso? Deus sempre responde da maneira que eu peço ou não? E como você lida com isso? Deixa a Agatha responder primeiro. Eu tava com a mão para outra vez, outra. Pode responder as duas perguntas se você quiser. Se não quiser, responda só a anterior, então. Só essa. Desculpa, eu não atentei para isso. Essa porque eu esqueci a outra. Foi? Não, o jeito errado de orar. Se existe um jeito, uma maneira errada de orar. Eu não tenho sugestão, porque se eu erro alguma coisa na oração, eu faço de novo. Se você ora de forma errada, ou se você acha que você não recebeu porque você orou de forma errada, você repete a oração de um outro jeito, é assim? Não. Se eu não Fala no microfone. Se eu não ganho, é porque eu sei que eu não precisava nem merecia. E tipo, a outra agora. Falar a outra agora. A outra pergunta é se Deus ele vai responder exatamente como você pediu, né? Deus sempre responde nossas orações da maneira que esperamos. Como você lida com isso, né? Tipo assim, vamos supor que eu vou fazer 6 anos, mas eu já tenho 7. Não, que eu vou fazer 6 anos, mas eu já tenho 7. E aí, eu, tipo, falo assim, eu quero uma festa muito grande, eu quero vários presentes, eu quero muitas coisas. E, tipo, se Deus, tipo, ele pode falar, talvez, não ou sim. Certo. Ele tem 3 formas de falar. Ele vai dizer sim, ele vai fazer com que aquilo que você pediu aconteça, ele pode dizer não, e ele pode dizer espere, né? Ainda não, né? E Noemi, depois Mariana. Eu vou falar as duas coisas. Como eu disse, é melhor você pensar antes de falar uma coisa, porque talvez você possa errar. Aí se você não corrigir, mesmo assim ainda não vai sair. Tem vez que lembrar, aí você arrepende e já tá arrependido. E agora a outra. Como eu venci o negócio, eu queria ganhar um troféu. Eu tô dando por exemplo. Quando eu venci uma luta, uma corrida, alguma coisa assim, eu queria ganhar um troféu, mas não tinha. Então você tem que parar para pensar sobre isso. Que mesmo que você vença, você tem que pensar na vida do outro, senão o outro também vai ficar triste. Então você tem que pensar na vida do outro. Certo, então você está dizendo que nem sempre a gente ganha, não é? Nem sempre a gente pode ganhar alguma coisa só por causa que a gente ganhou. Só porque a gente mereceu, né? Na realidade, a gente, diante de Deus, a gente não merece, mas Ele nos dá. Mas Ele pode dar aquilo que a gente pede ou não. E a gente tem que se comportar igual quando a gente está disputando com alguém, né? Esse foi o exemplo que você deu. E a gente não precisa ficar triste porque não conseguiu vencer, mas porque o outro também tinha que vencer em algum momento. Fala, Mariana. Eu entendi você. Pastor, antes de eu falar a minha opinião, você pode, por favor, relembrar a pergunta? Vou relembrar, sim. Deus sempre responde nossas orações da maneira que esperamos. Como você lida com isso? Sobre se Deus sempre responde nossas orações como a gente espera, a resposta é que não. Porque tudo depende dele, da vontade dele. Porque a nossa vontade nem sempre vai ser a mesma que a dele. A gente pode muito bem querer uma coisa que ele não quer. E a gente tem que se conformar com isso.
Porque se Deus enviou seu único filho para morrer por nós e nos salvar, para que a gente pudesse morar com ele, a vontade dele é a melhor. E a gente tem que se conformar, porque nem sempre as coisas vão acontecer da maneira que a gente quer, na hora que a gente quer e como a gente quer. Certo, gostei da sua resposta. E me veio uma outra pergunta que eu gostaria de fazer. Você falou que nem sempre a nossa vontade vai ser a vontade de Deus, não é? Agora, a vontade de Deus é melhor do que a nossa? Muito, muito mesmo. Porque nós somos seres humanos e a partir do momento que a gente já nasce pecador. Logo, a vontade de Deus é muito melhor que a nossa. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? E aí, Noemi, o que é que você tem a falar sobre isso? Eu vou falar duas coisas. Claro que a vontade de Deus é melhor que a nossa, que Deus não é humano. E eu vou falar outra coisa, como o Mariana disse antes. Como às vezes não sai da vontade dele. Por exemplo, se eu quiser uma irmãzinha, ele não foi assim que ele queria. Aí sai um irmãozinho. E se eu quiser um irmãozinho, sai uma irmãzinha. Então nem sempre é da vontade dele. Muito bem. Quer falar também, Agatha? Sim. Quando eu vou falar a mesma coisa que a Noemi, porque quando eu queria uma irmãzinha, aí veio meu irmão, mas eu fiquei feliz do mesmo jeito, porque era a vontade de Deus e era boa também. Ah, que legal. Pastor, Sim. Falando sobre o mesmo assunto, quando você disse que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que está na Bíblia, eu pensei em uma coisa, porque às vezes a gente quer uma coisa e não sai da maneira que a gente quer. Aí a gente pode ficar, nossa, por que não aconteceu? Eu fui uma aluna tão boa na escola, eu fiz coisas tão boas, tão legais. Mas depois que a gente parar pra pensar por que isso não aconteceu, a nossa cabeça vai ficar faz totalmente sentido, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, como a vontade dele é agradável, a gente pode até ficar com raiva primeiro, mas depois a gente vai entender por que ele fez isso, por que ele decidiu isso. Sim. Pode falar, Noemi. Eu vou falar sobre o mesmo assunto. Às vezes a gente não sai da vontade dele porque ele acha o que é melhor para nós. Por exemplo, se eu querer um irmãozinho, mas Deus diz que fez uma irmãzinha para mim, eu iria parar para pensar. Se o irmãozinho fosse um pouquinho bravo, ele não queria brincar comigo só porque eu queria brincar de boneca, né? Aí por isso que a vontade dele é melhor que a nossa. Certo. Eu vou fazer agora a última pergunta, tá? E a gente vai dar essa oportunidade para que vocês também digam para as outras pessoas, né? A importância de orar, né? E a pergunta é justamente essa: como você pode mostrar às outras pessoas que orar é importante? Como é que a gente pode, por exemplo, tem pessoas que não oram, tem pessoas que não conhecem o que vocês disseram aqui, tem pessoas que nem sabem que pode falar assim com Deus. Todo mundo vai falar. Pode baixar a mão, que eu vou dar a oportunidade a todas vocês, que essa é a última pergunta. A gente vai estar encerrando o programa com essa pergunta e vocês vão ter a oportunidade de falar, tá bom? Como você pode mostrar às outras pessoas que orar é importante? Eu vou começar com Noemi. Como uma pessoa, por exemplo, se a pessoa não acreditar
que orar é importante, eu iria falar assim. Mas orar é importante e mesmo, porque é assim que Deus nos protege, é assim que a gente agradece. Muito bem. E você, Agatha, como é que você pode mostrar às outras pessoas que orar é importante? Eu vou primeiro perguntar se eu posso fazer uma coisa no final. Posso no final mandar um beijo para todas as Pode. Eu vou dar a oportunidade. Mandar um recado? Pode. Eu vou deixar. Essa é a última pergunta, mas aí a gente volta com vocês para vocês mandarem um beijo, para vocês mandarem um alô para quem vocês quiserem, um recado. Tá bom, pode sim. Como eu poderia dizer isso? Você pode relembrar a pergunta? Vou repetir para você. Como você pode mostrar às outras pessoas que orar é importante? Tio, eu preciso mostrar para mais os meus colegas que são os meninos, porque as meninas já oram muito lá na minha escola. Só que os meninos, eles não têm, eles não falam com Deus lá na minha escola, nem em casa. Eu acho, porque eles, nunca falaram disso na escola, e, todo mundo fala disso na escola. Aí, como eu poderia dizer para eles começarem a orar? Levando minha Bíblia para a escola. Eu já levei uma vez. Se vocês contarem as experiências de vocês com relação à oração, ajuda? Ajudou muito isso com a minha amiga Antonella. Eu levei a minha Bíblia lá para casa e ela começou a acreditar mais ainda. Tá vendo? Então a gente mostrando, né, na realidade, contando o testemunho, não é, Mariana? É assim mesmo? É porque, como eu acho que para mostrar para pessoas que a oração é importante, na minha escola quase todo mundo já acredita em Deus, mas talvez tenha alguma pessoa que fala que acredita, mas por dentro não tem tanta certeza. Falando o que acontece na igreja, falando sobre as minhas experiências com Deus, contando as histórias da Bíblia. Contando até o resultado da oração também, né? Porque... E também ressaltar para a pessoa que nem sempre, se ela orar, as coisas que ela quer vão acontecer, porque isso é da vontade, de acordo com a vontade de Deus. E eu acho que para uma pessoa seguir mais a Deus, eu acho que se eu falar mais de Deus para ela, já vai ser um ótimo começo. Muita coisa, né? Que legal. Então aqui nós já estamos chegando ao final. Eu vou dar agora a oportunidade para que a gente se despeça. Estou muito feliz, né, por estar aqui com essas crianças maravilhosas, a Agatha, Mariana e Noemi, que nos deram a oportunidade de falar sobre a oração do jeitinho delas, né? Lógico, com algumas interferências minhas aqui, mas dando a elas a oportunidade de transmitir esse conhecimento. Então vou começar aqui por Agatha, depois Noemi, depois com Mariana, para vocês terem esse último momento para falar, mandar abraço para as pessoas, mandar o seu recado. Pode ficar à vontade, fala no microfone e olha ali para a câmera e manda o seu recado e o que você quer falar. Eu quero mandar um recado para... Não, recado não. Eu espero que todas as famílias estejam sendo abençoadas e eu quero mandar recado para minha família inteira, que eu amo todos vocês e eu espero que todos vocês da minha família estejam assistindo esse sábado do Dia das Crianças. E eu espero, e eu quero que fiquem orando pela minha família, porque meu avô faleceu já faz um tempinho, mas a minha família continua triste. Tá bom, vamos orar também pela pessoa que faleceu. Noemi, manda seu recado, manda seu abraço para quem você quer falar e o seu recado. Ô pastor, eu ainda vou falar como ensinar que deve orar. Por exemplo, se alguém não acreditasse
a palavra, eu iria ensinar a palavra de Deus na frente da sala, ensinar histórias, a Bíblia, e todo mundo iria acreditar. Agora eu vou mandar um recado para minha família, um beijinho, um abraço, e também eu também fico feliz em ver todo mundo assistindo, e eu mando abraço, beijo e para minha família inteira, e eu que amo a minha família, para todo mundo que eu conheço. Legal, que bom. E você, Mari? Oi, gente, tudo bem? Eu gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram o programa até aqui, que hoje, sábado, dia 12 de outubro, Dia das Crianças, eu queria mandar um beijo para todas as crianças que estão assistindo o programa e que vocês possam aprender mais sobre a palavra de Deus. Um beijo para todos. Tchau. Então agora nós vamos encerrar fazendo uma oração, tá bom? Feche os seus olhos e ora comigo para que a gente possa falar com Deus. Pai, nós queremos agradecer o Senhor. Sabemos que essas horas que passamos aqui são horas maravilhosas, Senhor Deus, porque estamos falando do Senhor, estamos falando com os nossos pequeninos, e queremos neste dia especial, Dia das Crianças, que o Senhor abençoe todas as crianças de todos os lugares do mundo, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecidos para sempre. Amém! Amém. Tchau, pessoal. Tchau. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com seu amor. Para o mundo agitado esquecer cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Papai do céu, obrigada por seu amor. Minha vida é toda sua, Jesus. Então pode transformar tudo o que quiser em mim. Eu te amo. Em nome de Jesus. Amém. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com seu amor. Para o mundo agitado esquecer cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. E agora, com outros irmãos, nos unimos
amiguinho! Antes de ir para o nosso próximo vídeo, se inscreva em nosso canal e vamos nos divertir muito juntos!